O governo do estado da Bahia vai fazer uma obra para beneficiar uma fazenda do ministro Rui Costa, o ministro da Casa Civil. Ele teria comprado a fazenda da prefeita de Itaipu, chamada Maria Mendonça. E as obras que vão melhorar, entre aspas, a rodovia BA-650 serão executadas pelo governador petista Jerônimo Rodrigues. A compra da fazenda até o momento não está registrada no cartório de imóveis e não há registro de pagamento do ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Porém, um funcionário da fazenda e o prefeito de Itajibá confirmaram que o Rui Costa é o dono da propriedade, ou seja, há indício ainda de ocultação de patrimônio e o direcionamento de recursos do governo para valorizar a propriedade do ministro da Casa Civil. Nada de estranho numa gestão PT, é assim que eles funcionam. Imagine o que o Boulos pretende fazer em São Paulo. Inclusive, falando em PT, houve a demissão de um assessor da cúpula da Petrobras, alvo da PF por corrupção. Caramba, zero pessoas surpresas com isso. Ele é chefe do PSD no Maranhão. Edilásio Júnior foi nomeado para atuar junto à presidência da estatal em janeiro e hoje é investigado por corrupção e usa tornozeleira eletrônica. É incrível. Ele está na alta cúpula da Petrobras e está causando um baita transtorno na política, porque a investigação revelou um esquema de manipulação de decisões judiciais envolvendo magistrados, advogados e políticos do Maranhão. O interessante é que esse cara, ele é genro de uma desembargadora e foi nomeado para a Petrobras pelo PSD e tinha acesso a dados privilegiados da empresa. Então você já imagina o que aconteceu lá dentro. Segundo apontado, os advogados tinham influência no judiciário e conseguiam pagamentos milionários. Um dos casos, o alvará de levantamento foi de 14 milhões de reais. Um esquema bizarro que expõe a fragilidade do judiciário brasileiro. O que me espanta é o seguinte: como eles continuam repetindo as mesmas receitas de crime e ninguém faz nada. É sempre as mesmas pessoas com o mesmo modus operandi no mesmo Brasil de sempre. E aí, olha só que incrível. O ministro das Minas e Energia diz que a ANEEL é inerte e fala em intervenção. A reguladora diz que responderá em 5 dias ao ofício que o ministro cobra agilidade de ações da agência. Vamos concordar? A ANEEL é uma porcaria, assim como a Enel é outra porcaria. Mas o ministro das Minas e Energia é também uma terceira porcaria. E aí o órgão vai ter 5 dias para responder. O Silveira cobra prazos não cumpridos, impacto tarifário e compartilhamento de postes. O descontamento tem divergências internas e agências reguladoras, é evidente. E é óbvio também que o Lula tem insatisfação com a atuação das reguladoras. Mas a insatisfação não é pelo péssimo serviço, é porque ele quer ir lá fazer os negócios de Lula dele no meio dessas agências. Mas aí eu fico pensando, né? Vamos fazer uma reflexão. Quando os irmãos Batista descumpriram as exigências da ANEEL por conta da sua empresa de energia, a Âmbar, o Lula achou que estava tudo bem, não estava? Esquisito, né? Agora, é interessante que tanto o Silveira quanto o presidente Lula expressam descontentamento com as agências reguladoras, acusando elas de serem cooptadas por mercados e pelos empresários, exceto quando são os irmãos Batista. E por sua vez, no governo do PT, a CCJ do Senado aprova projeto que enfraquece a lei do ficha limpa e pode beneficiar condenados. As mudanças permitem que candidatos condenados por crime grave, como corrupção e tráfico, possam se candidatar novamente. É interessante porque os beneficiados seriam justamente aliados ao governo Lula. A questão é que isso são pontos inaceitáveis. A gente não pode admitir que esse tipo de lei beneficie essas pessoas que já ferraram com a sociedade. Inclusive, especialistas dizem que isso pode ter impacto nos parlamentares e bagunçar o cenário político brasileiro. Você concorda que pessoas condenadas por corrupção, tráfico, estupro possam se candidatar a cargos políticos? Você não concorda que essas pessoas não poderiam sequer disputar a eleição? Essas pessoas tinham que estar na cadeia, não disputando uma eleição. Aí vai vir aquele velho argumento: não, quem tem que decidir é as urnas, o escambau. Crime, quem tem que decidir é a lei. E o juiz tem que mandar para cadeia. Criminoso não tem que passar por processo eleitoral. Criminoso tem que passar por processo judicial e ser preso. A questão é que o Brasil parece uma série bem bizarra e distópica da Netflix. E olha só, o Brasil é tão estapafúrdio que agora a PF faz operação contra influenciadores e empresários por bloqueios em rodovias após a vitória do Lula em 2022. A operação é Baixada de Defesa. Você lembra que depois que o Lula ganhou, a galera parou rodovia, se acampou na porta do quartel? Então, agora eles estão perseguindo essa gente. Não basta perseguir a galera do 8 de janeiro, agora é eles que estão sendo perseguidos. A questão é a seguinte, eu nem vou entrar muito no assunto. Você já viu o MST sendo perseguido pela PF por tacar fogo em rodovia? O Guilherme Boulos está disputando a prefeitura. Você já viu essa gente ser tratada como terrorista? Não, porque são aliados do Lula. Agora, quando é contra o Lula, você não pode sequer se manifestar.
Agora, a garantia constitucional de livre manifestação e você fechar uma rodovia, fechar uma rua para protestar também não pode ser garantida no país. Sabe o que falta para o Brasil virar uma ditadura? Isso aqui, ó. Ditadura de Maduro sequestra jornalista e de portal independente. Ana Carolina Guaita foi levada por agentes da SEBIN em meio à crescente repressão do regime e às acusações de fraude nas eleições presidenciais. Prenderam uma jornalista de um portal independente simplesmente porque ela denuncia a fraude eleitoral que aconteceu na Venezuela. E o mundo segue calado. É um absurdo. A moça está presa, teve a liberdade tolhida, ceifada, porque estava noticiando. Até quando Lula vai ficar quieto? Até quando os chefes de Estado vão permanecer calados? Os candidatos à Prefeitura de São Paulo tinham que se manifestar nesse assunto, porque é o mínimo de respeito à democracia. A galera enche a boca para falar de democracia, podia falar desse tema. Assim como a galera está quieta na questão queimadas na Amazônia. Hoje, as queimadas na Amazônia e no Pantanal já atingem 10 estados e colocam o Brasil em alerta. O fenômeno ainda pode se espalhar por novas áreas no sul e sudeste e ainda retornar ao norte do país. A fumaça já atingiu dezenas de estados e pode se espalhar ainda mais. Tem imagens, dá uma olhada. Só para você ter uma ideia, Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram impactados pela fumaça das queimadas. Cadê a galera que se pintava, se vestia de girafa? Cadê aqueles artistas tontos fazendo musiquinha? Põe o Caetano com aqueles bando de palhaço cantando uma musiquinha agora aí. Salve Amazônia, salve-se a selva ou não se salva o mundo. Cadê essa gente? Cadê a Greta? Não tá revoltada? Não vai se jogar no chão como um animal remoendo? Cadê o Leonardo DiCaprio? Vão ficar todos calados? A Amazônia tá pegando fogo. Ninguém tá revoltado porque o Lula é o presidente? Vocês são hipócritas. A esquerda é composta por canalhas, por gente cretina, por gente rasteira. Essa gente que tá presa pelo desserviço que eles fazem à humanidade, pelo desserviço que eles fazem à informação. É isso sim. O PT criticava todo santo dia as queimadas da Amazônia, que era 300 vezes menor do que hoje. Ninguém fala nada. Os portais estão calados, não tem revolta. Estão todo mundo preocupado com outras coisas e esqueceram que está pegando fogo. E os animaizinhos queimando, cadê? Cadê a galera abraçadora de árvore, revoltada com as queimadas? Sabe com o que eles estão preocupados? Com um pacto que os presidentes dos 3 poderes vão assinar nesta quarta-feira. Eles vão fazer um pacto pela transformação ecológica. E segundo informações da Veja, o pacto visa fortalecer a posição do Brasil como líder global em segurança ambiental. Ó, tá de parabéns, hein? O país inteiro pegando fogo e os 3 patetas vão se reunir para nada. Incrível. É a primeira vez que esse encontro acontece. Sabe para que quer servir? Nada. Simplesmente para tirar uma foto. Vai ficar apenas no papel. Essa cúpula dos 3 poderes lá, o presidente do STF, o presidente do Congresso Nacional e o presidente da República. Bela porcaria. 3 completos inúteis se reunindo para fazer um pacto que não vai dar em nada. Vai dar em despesa, algum recurso nosso que vai embora e nada além disso. Esse é o retrato de um país governado pela esquerda. E por isso eu chamo sua atenção para as eleições municipais. A eleição de São Paulo esse ano vai dar o norte do que será a eleição de 2026. Por isso é importante que a gente garanta que a direita ocupe espaços bons, mas principalmente, por isso eu peço seu apoio, eu peço seu voto. Eu tenho 4 anos de experiência como vereador barrando as atrocidades da esquerda da Câmara de São Paulo. Eu conheço o regimento da Câmara como poucas pessoas, e você que acompanha o meu mandato viu a forma como eu consigo utilizar o regimento para barrar, para obstruir e principalmente para aprovar bons projetos. Por isso eu peço seu apoio, eu peço seu voto para continuar atacando o terror da esquerda aqui em São Paulo nos próximos 4 anos. Dia 6 de outubro, vote Rubinho Nunes, vote 44555. Sabe o que me incomoda? Tem político que acha que isso aqui é cultura, fala que isso aqui é cultura. Cultura onde? É a esculhambação que é isso aqui. Ninguém dorme no lugar, é droga para todo lado, é tráfico, tem crime organizado. E aí tem político que vem e incentiva isso. Tem político que vem e me para depois e fala que eu sou louco por estar fazendo isso. Acha que político é o quê? Dar cesta básica para as pessoas, incentivar esse tipo de festa, ao invés de trazer paz para o trabalhador poder descansar. Ou então político é o quê? Fazer um videozinho lacrando, ir no supermercado comparar preço. Olha a realidade que a gente encara na nossa cidade. Está na hora de sair do gabinete e realizar.